Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para falar de um tema interessante, importante, que é a sinergia do compliance público e o compliance privado. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar um pouco esse tema, porque é importante que eu fale da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção Empresarial, também chamada Lei da Empresa Limpa, que foi promulgada em 2013, e essa lei ela vai responsabilizar de forma objetiva as pessoas jurídicas pelos atos ilícitos de corrupção que atentem contra a administração pública. Essa lei ela vai ser inserida no que nós chamamos de Sistema Legal da Moralidade. E é interessante porque ela reuniu aqueles atos comumente praticados em parte da administração, atos de corrupção. Muitos desses atos até já foram objeto de ação da Polícia Federal. E ela reúne esses atos e tipifica como atos ilícitos passíveis de sofrerem sanções previstas na lei. É interessante porque essa lei ela dá destaque àqueles atos ligados às fraudes a licitações e contratos. A gente bem sabe da questão de conluio, divisão do mercado, jogo de planilhas, o sistema coelho. Então, ela dá destaque a essas fraudes, às contratações públicas. E as sanções previstas nessa lei são sanções muito pesadas, são sanções graves, que podem ser aplicadas por meio de um processo administrativo ou então um processo judicial. Eu vou aqui, nesse momento, ser um prazo curto para a gente tratar desse tema, ficar mais focada no processo administrativo, nas sanções administrativas. Quais seriam essas sanções? Nós temos a previsão da sanção de multa, que faz ali até 20% do faturamento bruto da empresa, uma sanção pecuniária, e também nós temos a sanção vexatória. No que diz respeito à sanção de multa, nós vamos ter que apurar o faturamento bruto dessa empresa. Esta sanção, se nós não conseguirmos apurar esse faturamento bruto, ela pode ir de 6 mil até 60 milhões de reais. A CGU já baixou a Instrução Normativa número 1 de 2015, estabelecendo a metodologia de apuração desse faturamento bruto. No que diz respeito ao que a gente chama de sanção vexatória, a empresa vai ser condenada a divulgar em jornais de grande circulação que ela foi condenada por corrupção. Então, essa sanção, ela compromete a reputação dessa empresa, a imagem, ela macula a imagem da empresa. Além disso, a empresa vai ser inscrita no que nós chamamos Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que está sob a gestão aí da CGU. Pois bem, como nós podemos ver, são sanções muito graves. E essas sanções, para que elas sejam aplicadas, nós devemos instaurar o devido processo legal, ou seja, o processo administrativo de responsabilização. Esse processo administrativo de responsabilização, ele tem que assegurar a ampla defesa e o contraditório. Então, é importante, é essencial, porque alguns autores falam, não, esta lei 12.846 é uma lei autoaplicável. Mas ela não detalha a operacionalização, o rito deste procedimento. Ela não traz como quem é a autoridade instauradora, como o processo, como se deve se dar o pedido revisional. Então, são detalhes, o acordo de leniência, como vai ser feito dentro das peculiaridades daquele órgão. Pois bem, todas essas temáticas são merecedoras da nossa atenção ciosa na construção do regulamento. Portanto, é muito importante para que nós tenhamos a eficácia da lei anticorrupção empresarial, que ela não se torne uma letra em branco, que esta lei seja regulamentada. Pois bem, vários estados
já baixaram seus regulamentos. Mas, vejam bem, nós ainda temos muitos estados que não regulamentaram a lei anticorrupção empresarial. Do mesmo modo, vários municípios. A CGU tem dado esforços no sentido de apoiar os municípios na regulamentação dessa lei. E vejam os senhores, eles divulgaram um manual estabelecendo um regulamento completo, intermediário e mais simplificado, e aí os municípios podem criar o seu próprio texto, se apoiando nesses modelos dados pela CGU. Mas o que nós verificamos é que muitos municípios ainda não regulamentaram a lei anticorrupção empresarial. E um detalhe que é muito importante nós destacarmos: cada poder deverá fazer o seu regulamento. No estado de Minas, nós tivemos a regulamentação por meio do decreto 46.782 de 2015, que regulamentou a lei anticorrupção empresarial no âmbito do Poder Executivo Estadual. Com isso, há necessidade do legislativo regulamentar, do judiciário regulamentar e dos órgãos independentes, Tribunal de Contas, Ministério Público. No âmbito, então, do Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário regulamentou a lei anticorrupção por meio da Resolução 880, está disponível no Google. Vocês lançam lá e vocês conseguem levantar este regulamento do Poder Judiciário de Minas. Então, há uma necessidade dessa regulamentação. E vejam, no que diz respeito ao processo administrativo de responsabilização, nós tivemos uma previsão na lei de como mitigar esta pena, essas sanções tão pesadas que eu acabei de citar, que é a presença do programa de integridade, ou como alguns falam, do programa de compliance. Então, aquela empresa que tem um programa de compliance implantado e em funcionamento, ela poderá ter a sua pena mitigada. Então, há aqui digamos assim, uma preocupação de algumas empresas de implantar o seu programa de integridade para efeito de atenuarem a sua pena, diminuírem a sua pena. Mas eu queria aqui destacar que o programa de compliance tem vantagens para além dessa. Eu acho até que o programa de integridade, ele fortalece o ambiente ético dentro da empresa, ele traz vantagens competitivas, ele vai diminuir as fraudes, com toda certeza, ele vai fidelizar os empregados da empresa. E, além disso, ele mitiga os riscos civis e criminais dos seus gestores, dirigentes, acionistas, executivos. Então, ele tem vantagens outras que, às vezes, as empresas se apegam só nessa lei anticorrupção empresarial. E não é bem assim. Mas, no que diz respeito à questão de mitigar a pena, o que vai acontecer? Esses programas deverão ser avaliados por esses órgãos para o efeito de fazer aí uma redução das penas a serem impostas às empresas que praticarem algum ato de corrupção. E daí reside uma preocupação que eu tenho. Há que se implantar, portanto, o programa de compliance, há que se ter esta sinergia entre o compliance público e privado. Qual a legitimidade de nós aplicarmos, e quando eu falo nós, no sentido da administração pública, aplicar uma sanção, se ela sequer conhece acerca desse programa? Nós precisamos, primeiro, preocupar com o dever de casa dentro da administração pública. Há que se fazer a implementação deste programa para que nós tenhamos o amadurecimento necessário, inclusive, para avaliarmos os programas das empresas. Há alguns acordos no TCU, que eu vou citá-los aqui, que demonstram que alguns estados, ou seja, alguns municípios,
e até estados sequer têm código de ética. Eu não estou aqui falando de canal de conduta, não tem ouvidoria, não estou falando aqui de canal de denúncia, eu falei canal de conduta, não, código de conduta, canal de denúncias, treinamentos. O acórdão que eu vou citar aqui, 100% dos servidores sequer foram treinados. Como é que vai se falar em treinamento de código de conduta? Se para aquelas questões que já hoje comprometem a gestão das unidades administrativas, eles sequer foram treinados. Então, análise de risco, nem sabem do que se trata. Então, vamos começar com o dever de casa, vamos implantar um programa de integridade nos órgãos e entidades públicas. E com esse amadurecimento, se torna legítimo, portanto, nós cobrarmos, exigirmos, e é outra questão que eu quero tratar aqui. Tenho verificado a iniciativa louvável, merecedora do nosso aplauso, de se exigir das empresas em processos licitatórios que, caso ela se sagre vencedora, ela tem que ter aí, ela vai ser dado a ela um prazo de 180 dias para elas implantarem um programa de integridade, sob pena de receberem sanções pecuniárias, multa, e ficarem proibidas de contratar com aquele ente da federação. Ora, algumas questões eu tenho que destacar acerca desta exigência. Primeiro, a exigência está sendo feita e esta fiscalização da execução deste programa de integridade, da implantação do programa, vai ficar destinada ao fiscal de contratos. Bem, vamos pensar aqui. Eu atuo na administração pública e sei bem como está sendo difícil para os fiscais executarem as suas atividades do dia a dia. Alguns sequer ficam sabendo que eles foram designados fiscais. Vários. Ou então, eles têm mais de um contrato para fiscalizar sem ter a disponibilidade, ou seja, sem estarem disponíveis para fazer esse uso com a atenção devida, com o tempo necessário. Agora vem mais essa atribuição. Esses fiscais não estão preparados, não estão qualificados para exercerem essa atribuição. É mais uma atribuição para os fiscais. Além disso, o que vai acontecer? É possível que nós tenhamos avaliações distintas acerca desses programas. E esses programas acabam sendo promovidos só para dar áreas de legalidade. E eu fico mais preocupada de nós estarmos criando um terreno fértil para a prática de atos de corrupção, porque o fiscal pode se aproveitar dessa prerrogativa que ele tem e passar a exigir algum tipo de vantagem para afirmar que a empresa cumpriu a exigência contratual. Além disso, fixar um prazo de 180 dias é um tanto quanto desarrazoado, porque isso depende muito da empresa. Se for uma empresa que tiver um número expressivo de funcionários, depende da natureza da empresa, nós temos vários elementos a serem considerados para a fixação desse prazo, que, na minha opinião, é um prazo exíguo. Nós temos que também tomar aqui uma preocupação que eu tenho, de que, ao se exigir o cumprimento dessa obrigação, o que vai acontecer? Nós vamos fazer com que essas empresas, elas insiram na sua proposta comercial este custo de um programa de integridade. Será que nós vamos ter esse programa de forma eficaz? Ou, como eu disse, só para dar áreas de legalidade? Então, é uma preocupação de nós encarecermos as contratações públicas, sem nenhuma contrapartida da eficácia desejada. Então, há situações hoje que merecem nossa atenção, no sentido de nós termos de nos preocupar
com a implantação de um programa de integridade no ambiente público para criar este compromisso entre o público e o privado no mesmo sentido, que é de se buscar negociações éticas aceitáveis. Então, eu vejo hoje com muita preocupação esta questão do ambiente público, está alijado também deste processo e há iniciativas louváveis, alguns órgãos em âmbito federal, principalmente, a gente já tem visto avanços, mas o grande número de municípios que nós temos na federação sequer conhecem, sequer já ouviram falar a respeito deste programa. Então, o que eu vejo hoje é uma necessidade de nós participarmos cada vez mais dos debates jurídicos, tomarmos ciência de como deve ser a prática para implantar estes programas, o que é merecedor, o que se faz necessário para que nós possamos avançar. E uma boa oportunidade que nós vamos ter é o evento que a Fórum fará no dia 6 e 7 de junho, é o evento 12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção e Governança. Esse evento é um evento que vai ter, com toda certeza, uma importância, porque ele vai tratar do discurso à prática. Inclusive, a minha temática nesse evento é o compliance público. Precisa ser diferente do privado? Então, eu vou discutir isso no dia, tentar trazer realmente essas informações da forma mais didática, prática possível. Estão todos vocês convidados. Nós vamos ter a participação de vários palestrantes de destaque e vale a pena, portanto, que vocês tenham aí esse momento para nós discutirmos esse tema tão importante, que é a questão do programa de integridade no ambiente privado e no ambiente público. Eu vou agora passar para as perguntas que vocês encaminharam. Bom, eu vou continuar comentando aqui a respeito dessas questões. Eu fiquei de citar os acórdons do Tribunal de Contas da União, que tratam diretamente dessa ausência desses mecanismos de integridade. Então, um dos processos é o processo 020.830/2014-9. Nós vamos publicar, só por uma questão de esclarecer, né, para esclarecer, eu vou publicar na minha rede social, no Instagram, mas eu acho que a Fórum também vai divulgar esses acórdons. Então, quem quiser no Instagram, eu vou fazer menção a eles. É o acórdão 1905/2007, plenário, e o processo 031.604/2016-1. Então, são esses acórdons. Com relação ao programa de integridade, a CGU lançou um manual para avaliação desse programa de integridade. Então, nós já temos, como eu disse, a CGU ela tá promovendo e apoiando, a gente vê uma atuação de destaque da CGU, é a portaria 909 de 2015. Então, vale a pena também vocês fazerem essa leitura desse normativo. Bem, a pergunta que você tem aqui é da Bruna Estefânia. Quais os impactos do compliance na administração pública? Bruna, o que acontece? Com toda certeza, nós vamos criar, na implantação de um programa de integridade,
e com os mecanismos desse programa, um código de conduta, um canal de denúncia em que é assegurado o sigilo, a não retaliação, os treinamentos acerca desse código de conduta para que os servidores passem a conhecer essas regras de conduta. Muitas vezes há uma dúvida, será que eu posso comportar dessa forma ou não? Algumas questões que merecem ser disciplinadas, por exemplo, reuniões a serem realizadas, como é que elas devem serem feitas, com a presença de no mínimo 2 servidores, reduzida a tempo. Então, são algumas questões que, com toda certeza, vão propiciar um ambiente mais seguro, mais ético e servindo, portanto, de exemplo, não só internamente, mas para os usuários, para a própria administração pública. Então, nós estamos em busca de um avanço, como já dito, de um ambiente de negociações éticas aceitáveis. Ou seja, nós vamos aprimorar este ambiente de integridade cada vez mais dentro da administração pública. Você acha, deixa eu pegar outra pergunta aqui, só um minutinho, são muitas perguntas. Bom, Priscila Dinister, qual a necessidade do município regulamentar a lei anticorrupção? Veja bem, Priscila, como nós vamos aplicar essa lei anticorrupção? Como eu disse, embora alguns autores falem que ela é auto-aplicável, mas é necessário que você estabeleça qual vai ser o rito. Quem vai ser a autoridade instauradora no seu município? É o prefeito? Nós vamos ter ali uma situação da comissão processante composta por servidores efetivos. Vai ter um momento de investigação para apurar quando você não tem ali a materialidade, a autoria, você vai ter um procedimento investigatório. Você precisa estabelecer isso. Como será o pedido revisional? A quem nós vamos direcionar os recursos dentro do município, no caso de um processo administrativo de responsabilização. Então, isso tudo tem que estar regulamentado. Por isso eu disse que vale a pena vocês fazerem a leitura do manual que está disponível da CGU, com amostragens ali, com modelos de regulamentos, um até completo, um outro intermediário, um outro mais simplificado, em que você pode fazer essa mistura dos textos. Deixa eu pegar outra questão aqui. Você acha que a existência de uma ouvidoria eficaz, a da Ludmilla, de uma ouvidoria eficaz, dispensa a implementação de um programa de compliance no âmbito público? Não, não acho, Ludmilla. Porque um programa de compliance ele é constituído de vários mecanismos. E eu vou dar destaque a alguns desses mecanismos, que é a questão de nós termos lá o código de conduta, o treinamento de todos os servidores. Como é que os servidores ficam sabendo quais as condutas são vedadas ou permitidas? Como deve se dar este canal a denúncia que eles, porventura, tomam em ciência de um ilícito? Como deve se dar essa denúncia? E a gestão dessa denúncia? Onde isso está regulamentado? Então, a questão da análise de risco, a questão de verificar como é que vai ser a contratação dos colaboradores externos. Então, um programa de integridade não se resume à presença de uma ouvidoria. E eu vou além. Um canal de denúncia é diferente, às vezes, de uma ouvidoria, porque no canal de denúncia nós temos que assegurar o sigilo e a não retaliação. E as ouvidorias, a gente bem sabe que nem sempre nós temos esse sigilo garantido de forma pública. A Bruna me coloca aqui, no que tange a análise da efetividade dos programas de integridade, a professora vê alguma diferença substancial nos critérios de avaliação dos programas públicos em relação aos privados? Veja, Bruna, é interessante porque nós temos, perdão, desculpa, mas nós temos, às vezes, algumas orientações colocadas de como devem ser feitos esses programas, a CGU já avançou nesse sentido. Alguns órgãos têm se parametrizado na Lei 13.303, que é a lei das estatais, que está pautada em 2 eixos temáticos, que é a governança e o novo Estatuto das Licitações e Contratos. E lá ela traz alguns mecanismos que constituem um programa de integridade. E nós verificamos que ali
temos uma exigência não tão completa, igual é feita pelo decreto, por exemplo, federal 8.420, ou então pelos demais regulamentos, no sentido de aferição de um programa de integridade. Então, eu acho que o ambiente público, que vai ser o objeto, eu não quero avançar muito nessa temática, há uma diferença desse programa de integridade do ambiente público para o ambiente privado, e eu não quero adiantar para deixar aí essa questão como foco da minha palestra, como eu disse no evento da Fórum. Espera um pouquinho. Bom, Poliana me pergunta, cite uma empresa em que, do ponto de vista da senhora, tem programa de compliance que tem mostrado bons resultados na prática. Poliana, eu quero sugerir que você consulte o site da CGU e procure lá o Proética. Lá nós temos aquelas empresas que foram premiadas com, digamos, premiadas por terem alcançado um programa de integridade de excelência. Então, vale a pena você verificar quais são essas empresas. Eu conheço empresas que já avançaram muito, já estão bem maduras. A MRV, a Unimed, a ArcelorMittal, a Localiza. Então, são empresas que já avançaram bem nesse programa de integridade. Mas sugiro que você consulte o site da CGU, que tem outras empresas que já passaram pelo crivo, inclusive, dessa análise mais detida. Bom, a questão da alegação de inconstitucionalidade da exigência de programa de integridade das empresas contratantes com poder público. Bruno, vamos tratar dessa questão. Não vejo inconstitucionalidade nenhuma. Nós não estamos fazendo uma exigência habilitatória, que ali seria realmente nós estaremos violando o texto da Lei de Licitações e Contratos, Lei 8666 de 93. O que está sendo exigido é que a empresa que se sagre vencedora, ela faça ali, implante o seu programa de integridade. Isso já ocorre. Nós já temos essas exigências das empresas contratadas. Por exemplo, na Instrução Normativa número 1, que trata da sustentabilidade, padrões de sustentabilidade nas contratações públicas, nós já temos exigências de empresas contratadas. Isso não vejo como ilegalidade, inconstitucionalidade, não vejo isso dessa forma. Só se nós estivéssemos incluindo como documento habilitatório, aí eu acho que nós estaremos violando a lei de licitações. De outro modo, não vejo que tenhamos aí algum comprometimento. Bem, não tem de afetar as contratações públicas, é a Bianca, nome da minha filha, não tem de afetar as contratações públicas da ME e EPP? Bem, Bianca, nós temos as exigências de um programa de integridade de ME e EPP são exigências mais simples. Então, elas também vão ter que se adequar, mas elas não precisam de um programa de integridade tão denso. Isso já está, inclusive, nós temos vários manuais também da CGU orientando como essas empresas devem implantar os seus programas de integridade, inclusive em parceria com o SEBRAE. Então, não vejo que há aqui um comprometimento das contratações das MEs e EPPs, ou seja, microempresa e empresa de pequeno porte. Bem, gente, estamos chegando ao fim. Quero realmente agradecer a participação de vocês, um dia complicado, depois de feriado. Não fui muito feliz na escolha da data, mas minha agenda anda bem comprometida e espero ter atendido a expectativa dos senhores. Acho que nós vamos ter uma oportunidade de estarmos juntos no evento da Fórum, em que outras questões eu poderei abordar de uma forma mais densa e espero marcar uma outra entrevista com vocês em um momento mais oportuno. Agradeço a todos. Bom dia.
indústria, eu não posso.